Pessoal, boa noite. Meu nome é Leonardo Favaretto. Eu vou conversar com vocês hoje sobre o nosso segundo encontro, né, do curso preparativo para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Nosso segundo encontro hoje, da disciplina de Contabilidade Pública, vai falar sobre a mensuração e avaliação de ativos e passivos, tá? A parte do tratamento contábil aplicável aos impostos e contribuições, talvez não dê tempo para a gente ver hoje, porque essa parte aqui é a parte mais extensa do edital, tá? Mas a gente vai conseguir passar bem aqui por essas partes, tá? E aí, se faltar alguma coisa, a gente vê no próximo encontro, tratamento contábil, alguns outros pontos a mais que também podem ser que tenham ficado da última aula, tá? E a gente vai transferir aí para as aulas seguintes. Mas basicamente hoje o que a gente vai conversar é sobre mensuração e avaliação de ativos e passivos. A mensuração de ativos e passivos, assim como já foi na primeira aula, em que a gente abordou os principais aspectos iniciais da contabilidade pública, a contabilidade aplicada ao setor público, está fortemente baseado na estrutura conceitual, que é a NBCT-SP, né? Então, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público, a primeira que tem lá a estrutura conceitual, e depois tem mais 34 normas. Também tem 2 comunicados também, técnicos, que envolve aí provisões e outras questões mais, mas todas nossas aulas são baseadas, principalmente essas 2 primeiras, na estrutura conceitual e também com algumas outras normas brasileiras de contabilidade, as NBC, TSP, que são específicas para o setor público, tá? Então, a primeira aula a gente teve basicamente conceitos mais básicos, mais iniciais, e que se deteve basicamente na primeira metade da estrutura conceitual, né, da NBCT-SP estrutura conceitual. A segunda metade é basicamente essa programação da segunda aula, que fala muito lá sobre mensuração e avaliação de ativos e passivos, né? Então, só para a gente se localizar na matéria, a parte de mensuração e avaliação de ativos e passivos está bastante fortemente baseada na estrutura conceitual também, assim como a primeira aula. E outras NBCTs, né, que fala lá da avaliação de imobilizado, por exemplo, do intangível, já tem normas específicas que também estão espalhadas lá nas normas brasileiras de contabilidade. Só para a gente se situar mais ou menos, né? Então, da parte da estrutura conceitual, que é a primeira norma, a gente estudou a primeira metade na primeira aula, e agora, basicamente, a segunda metade vai ser nessa segunda aula, tá? Quando a gente começa a falar sobre a avaliação e mensuração também de ativos e passivos, a própria estrutura conceitual e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público também, eles trazem lá alguns conceitos para a gente. Então, mensuração é um processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis. Então, a gente viu na primeira aula que os elementos eram basicamente, a gente tinha 6 elementos, era ativo e passivo, receita e despesa, que no setor público é VPA e VPD, e a parte lá de contribuição e distribuição aos proprietários, tá? Então, essas 2 partes são menos cobradas, inclusive em questão de prova, mas as 4 primeiras sim. Então, a gente pode dizer que os elementos das demonstrações contábeis são ativos e passivos e receitas e despesas, basicamente, tá? Os 4 principais. E o processo de mensuração, então, determina por qual valor aquele ativo ou passivo deve ser trazido nas demonstrações contábeis. Então, devem ser reconhecidos e a forma que eles devem ser apresentados ou evidenciados. Qual é o objetivo da mensuração? É selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade que seja útil para a prestação de contas, a responsabilização, accountability e tomada de decisão. A gente viu na primeira aula que, basicamente, o objetivo da informação contábil, que está disposto lá na estrutura conceitual, a gente tem 3 objetivos, né? A contabilidade pública ela produz informações para serem transmitidas por meio dos relatórios contábeis de propósitos gerais, os RCPGs. E qual é o objetivo dessa informação lá nos RCPGs? A informação ela tem que ser, em primeiro lugar, útil e ela vai servir para prestar contas do setor público, responsabilizar, tá? E também auxiliar, a contabilidade auxilia o gestor na sua tomada de decisão. A mensuração e avaliação de ativos e passivos não é diferente, tá? Ele, na verdade, dispõe sobre algumas bases de mensuração para refletir
o modo mais adequado aí do custo do serviço, capacidade operacional e capacidade financeira. Tá? A estrutura conceitual ela não propõe uma única base de mensuração e nem a combinação dessas bases, mas ela é para todas as transações e eventos e condições. Que bom que fosse, porque daí a gente tinha um problema bem menor aqui. A gente tem algumas bases de mensuração, tanto para ativos quanto para passivos, e são nessas 5 bases, a gente já pode adiantar, de mensuração de cada um dos ativos e passivos, ao todo aí seriam 10, que a gente consegue, que o profissional da contabilidade consegue mensurar e estabelecer um valor para aquele ativo e para aquele passivo, e assim fazer o registro contábil, posteriormente trazer essa informação nos RCPGs, né, e aí o gestor toma a decisão, ou se pode responsabilizar alguém, ou até mesmo prestar contas, né, à sociedade ou ao próprio Tribunal de Contas, por exemplo. Então esse é o objetivo, por que a gente deve ter em mente, por que a gente está estudando e até o profissional contábil está fazendo essa mensuração aí de ativos e passivos. Tá? Então, a mensuração e avaliação, ela possibilita, então, a análise do custo dos serviços prestados, a capacidade operacional da entidade, né, de dar suporte à prestação de serviço, e também a capacidade financeira da entidade em financiar suas próprias atividades. É um pouco genérico a aplicabilidade de os usuários avaliarem o custo do serviço, a capacidade operacional e financeira, ela fica um tanto quanto abstrata, quando a gente vai trazer para alguns conceitos mais práticos. Tá? Mas ao longo da nossa caminhada aqui, a gente vai conseguir ter um pouquinho mais claro essa parte. Tá? Quando a gente começa a falar de ativo, né? Então, assim, a gente tem um quadro logo a seguir que vai ficar um pouco mais fácil. Mas para o ativo, as bases de mensuração do ativo, elas podem servir tanto de valor de entrada como de saída. Tá? Então, para o ativo, os valores de entrada eles refletem o custo da compra. Né? Então, se tem algum ativo entrando na entidade pública nesse caso, vai refletir, então, entrada, se vai entrar no ativo, vai refletir o custo de uma compra. Tá? O custo histórico e o custo de reposição, eles são, por exemplo, valores de entrada. Os valores de saída vão refletir os benefícios econômicos da venda desse ativo e também o montante que será obtido com a utilização desse ativo. Então, quando a gente fala em saída, a gente fala de ou a venda, alienação do ativo, ou a própria utilização dele. Tá? E entrada é o custo histórico da minha compra ou o custo de reposição desse bem. Os passivos também não é muito diferente. Os valores de entrada se relacionam com a transação, na qual a obrigação é contraída, né, e o montante que a entidade aceitaria para assumir esse passivo. E os valores de saída é justamente a ideia de saída dessa obrigação, né, baixa dessa obrigação do patrimônio. Então, reflete o montante exigido para cumprir a obrigação ou o montante para liberar a entidade dessa obrigação. Algumas medidas para mensurar essas bases de ativos e passivos, elas são observáveis e outras nem tão observáveis. Né? Então, a estrutura conceitual diz lá que determinadas medidas podem ser classificadas como sendo ou não observáveis. Né? Então, pode ter o mercado em mercado aberto, ativo e organizado. Essa é uma situação ideal, tá? Mercado aberto, ativo e organizado. Nem sempre é assim. Mas quando a gente tem o mercado aberto, ativo e organizado, a gente ainda assim pode ter bases observáveis ou não. E as medidas observáveis. E as medidas observáveis em mercado, elas são provavelmente mais fáceis, obviamente, de serem compreendidas e verificadas do que as medidas não observáveis. E elas também podem representar mais fielmente os fenômenos que estejam mensurando. Aqui, a estrutura conceitual, ela traz algo assim, até um tanto quanto óbvio. Num mercado aberto, ativo e organizado, em que, por exemplo, há uma transação de uma compra, na venda de veículos, que é um mercado que tem, por exemplo, uma certa regulação, existe um certo padrão de preços, e aí é um mercado em que se consegue estabelecer melhor um valor, por exemplo, para aquela transação e para eu conseguir mensurar e avaliar aquele ativo. Já numa venda de uma companhia que tem, por exemplo, uma marca, quanto que vale aquela marca? Não é exatamente, aí nesse caso, não seria exatamente um mercado aberto, ativo e organizado, seria uma situação de compra, por exemplo, muito específica, tá? Então, o que pode determinar aí uma medida não observável. Pode conter também medidas específicas e não específicas para a entidade. As bases de mensuração que são específicas para a entidade, elas refletem restrições de cunho econômico ou político presentes que afetam a utilização de possíveis ativos e a extinção de passivo.
As medidas específicas para a entidade podem refletir oportunidades econômicas que não estão disponíveis para as outras entidades e os riscos que não são vivenciados por essa. Por exemplo, a gente tem algumas medidas específicas para aquela entidade, em que essas medidas específicas podem não se refletir para outra entidade, por exemplo. E aí o valor da avaliação e da mensuração daquele ativo e passivo, ele pode diferir de uma entidade para outra, porque determinada entidade tem aí uma medida específica, né? Então está inserida num contexto específico. E as medidas não específicas para entidades refletem as oportunidades e riscos gerais de mercado, né? Então, se eu não tenho uma medida específica para uma entidade, geral para todo mundo, os riscos são gerais. E a decisão de se utilizar ou não uma medida específica para a entidade é tomada com base no objetivo da mensuração e nas características qualitativas. Na primeira aula, a gente viu essas características qualitativas da informação contábil, né? Então a gente tinha até um acrônimo para isso, que era o RE com teve. Então era relevância, representação fidedigna, comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade. Então essas são as informações, as características qualitativas da informação contábil que estão disponíveis lá na estrutura conceitual. E depois a gente tinha as restrições inerentes a essas características qualitativas. Que era, vou trocar a cor aqui, que a gente, só para fazer uma pequena revisão, que era MAC, que a gente tinha feito um acrônimo, né? Então, que era a materialidade, a avaliação entre as características e o custo-benefício. Só para dar para a gente relembrar essas características, essas restrições inerentes e as características qualitativas da informação contábil. Então, por que isso é importante a gente relembrar aqui? Porque, como diz aqui, as características qualitativas, elas fazem parte também da decisão do profissional contábil em escolher uma base de mensuração, por exemplo. Como dito ali no slide anterior, a estrutura conceitual, ela não fala sobre uma base de mensuração específica e nem a combinação entre elas. Ela simplesmente dá a base de mensuração para avaliação de ativos e passivos e o profissional contábil vai ter que escolher conforme a base mais adequada para eu conseguir mensurar aquele ativo ou passivo nas demonstrações contábeis. Então, por vezes, se eu escolher uma base lá do ativo, por exemplo, que é o custo histórico, eu posso, por exemplo, ter uma perda na minha comparabilidade, por exemplo. Tá? Então, eu posso, a depender da base que eu vou conseguir utilizar, algumas dessas características qualitativas podem não ser atendidas. Tá? Mas tem algumas bases de mensuração em que eu consigo ter todas essas características atendidas. Então, cada base de mensuração vai atender a uma ou outras características qualitativas da informação contábil, mas não necessariamente todas, e algumas podem conter realmente todas as características qualitativas, podem contemplar aí todas as características qualitativas. Por vezes a gente vai ter, então, alguma restrição inerente a essa característica qualitativa. Essas restrições, então, são algumas das dificuldades que o profissional contábil vai escolher entre utilizar uma base ou outra para mensurar um ativo ou um passivo. Tá? Começando agora com a mensuração de ativos,
mensuração de ativos. Eu vou apagar o quadro aqui para a gente já fazer uma representação um pouquinho melhor. Organizar um pouquinho as ideias, que só o slide não é muito fácil. Ó, do ativo, base de mensuração do ativo e do passivo, tá? Elas são muito parecidas entre si. Então a gente já consegue ver aqui que a estrutura conceitual, e claro, o MCASP ele vem na mesma linha, trazem para nós 5 bases de mensuração para ativo, e depois a gente vai ver que a gente também tem 5 bases de mensuração para o passivo. E aí como que a gente vai conseguir memorizar, né, entre tantas coisas que a gente tem para memorizar? E essa é a parte mais literal da contabilidade pública. Depois a coisa começa a ficar um pouquinho mais fluida, um pouquinho mais quantitativa, né, e menos qualitativa. Como que a gente consegue memorizar quais são essas 5 bases de mensuração, tanto para o ativo quanto para o passivo? A verdade é que cada um pode fazer o seu mnemônico, né, mas eu acabo gravando dessa forma. Faço aqui CVC e CVC Plus, algo assim. Tá? O que é o primeiro C? É o CH, que é o custo histórico. Depois é valor de mercado. Custo de reposição ou substituição. PL aqui é o preço líquido de venda. Vou até apagar o L aqui. E o VU, o último aqui, que seria o valor em uso. Valor em uso. A letra não ajuda, mas acho que dá para entender um pouquinho. A gente vai passar primeiro aqui para as bases de mensuração do ativo, falar um pouquinho de cada uma para depois passar para as bases de mensuração do passivo. Mas eu já adianto que também são 5, da mesma forma, e algumas se correlacionam, praticamente tem mesmo conceito e a mesma dinâmica de algumas bases de mensuração do ativo. Então, às vezes, há uma correspondência entre uma base de mensuração do ativo com outra do passivo. Tá? A estrutura conceitual, ela também nos trouxe que a justificativa da adoção do valor de mercado em substituição ao valor justo, na verdade, ela trocou, né, o valor justo pelo valor de mercado. Então, ela não utilizou a nomenclatura valor justo. No lugar de valor justo, utilizou a nomenclatura valor de mercado. Tá? Então, é muito difícil que alguma prova faça essa confusão, mas é só para a gente ter em mente que o conceito é o mesmo. A única questão é que a estrutura conceitual alterou aqui, em relação à norma internacional, a nomenclatura, em vez de valor justo, usou o valor de mercado. Né? E aí ele fala que a estrutura conceitual não propôs o valor justo como uma de suas bases de mensuração para ativos e passivos. Em substituição, propôs o valor de mercado, o qual foi identificado do mesmo modo que o valor justo, ou seja, o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo pode ser extinto entre partes conhecedoras dispostas a isso em transação sem favorecimentos. Tá? Então, é um valor de mercado. Por exemplo, quero comprar um carro agora, tem duas partes interessadas, ninguém tem uma informação a mais do que a outra, ou seja, não há uma simetria da informação, o mercado é justo, e aí ali de fato se define um preço justo, um valor justo pelo qual se quer negociar esse bem. O valor de mercado é exatamente esse mesmo conceito. Tá? A única questão é que mudou um pouco aqui a nomenclatura na estrutura conceitual.
Aqui eu trago uma tabela exatamente disso que está escrito no quadro. Tá? Então, as bases de mensuração do custo histórico. E ali já tem aqui alguns conceitos. Diz também se é valor de entrada e saída, se é observável ou não, e se essa é uma medida específica para a entidade ou não. Essas três informações aqui últimas do quadro, esse quadro também é retirado lá da estrutura conceitual, do MCASP, elas não são assim exatamente muito cobradas em provas, né? Mas a gente traz, só que o principal está aqui, né? O conceito e também além do conceito, né? Como que funciona o mecanismo de cada uma dessas bases de mensuração. Custo histórico é o valor para se adquirir ou desenvolver um ativo, tá? Tanto para adquirir quanto para desenvolver, o qual corresponde ao caixa ou equivalente de caixa ou o valor de outra importância fornecida à época de sua aquisição ou desenvolvimento. Tá? Daqui a pouquinho já vai ficar um pouco mais claro. Ou seja, custo histórico é o custo que eu tive para adquirir aquele ativo lá na data da compra. Tá? Custo histórico. Valor de mercado. Valor de mercado é quando o mercado é aberto, ativo organizado. Aqui ele separou para o mercado aberto, ativo organizado e mercado inativo. Tá? Mas, para a questão de prova, acaba não fazendo tanta diferença aqui, porque essa questão aqui ela não é tão cobrada assim. Então, o valor de mercado é o montante pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes cientes e dispostas em transação sob condições normais de mercado. Novamente, valor de mercado é aquela ideia de valor justo, onde é uma transação sem favorecimentos entre partes cientes e dispostas e conhecedoras das condições, né? E sendo que essas condições são condições normais de mercado. Quando a gente vai aqui para essa outra coluna, o custo histórico é um valor de entrada, porque a gente sempre está se referindo a um valor que eu vou ter que desembolsar para algo entrar no meu patrimônio. Tá? Então, o valor de entrada. O valor de mercado ele pode ser servido como base de mensuração para ativos, tanto quando ele vai entrar ou quando vai ser feita uma venda, por exemplo. Pode ser um valor tanto de entrada quanto de saída. Isso no mercado aberto, ativo organizado. E no mercado inativo seria só para saída. Tá? E a parte aqui de geralmente observável ou não, tá? E se é uma medida específica ou não específica para a entidade. Mais importante aqui é o conceito e de acordo com a base de mensuração. As outras três, a gente fala do custo de reposição ou substituição, é o custo mais econômico exigido para a entidade substituir o potencial de serviço do ativo, inclusive o montante que a entidade recebe a partir de sua alienação ao final da vida útil na data do relatório. Tá? Então aqui a estrutura conceitual ela costuma falar muito, quando se refere a ativo, sobre essa questão de potencial de serviço. Né? Então, todo ativo ele tem um potencial de serviços ou uma capacidade de geração de benefícios econômicos, que é o quanto que ele está gerando hoje, por exemplo, de benefício para a entidade. Então, o custo de reposição é o custo que se eu tenho, por exemplo, um carro, quanto que se eu vou no mercado comprar esse mesmo carro, quanto que seria para eu repor esse bem. Mas tem algumas questões específicas aqui do custo de reposição que diferem, por exemplo, do valor de mercado, né, ou valor justo e também do custo histórico. O preço líquido de venda, tá? O valor, claro, de saída, né, que tem a ver com a saída do meu ativo, uma base de mensuração que vai avaliar um ativo com base numa hipótese de saída dele do meu patrimônio. O preço líquido de venda é o montante que a entidade pode obter com a venda do ativo depois de deduzidos os gastos para venda. Esse aqui é o mais tranquilo da gente conseguir memorizar. E, por último, a base de mensuração que é o valor em uso, ela é o valor presente, né, o valor atual, para a entidade do potencial de serviços ou da capacidade de gerar benefícios econômicos remanescentes do ativo, caso este continue a ser utilizado. E do valor líquido que a entidade receberá pela sua alienação ao final da vida útil. Depois a gente vai ver com mais calma esse valor em uso, mas a gente já consegue verificar que ele é um valor presente para a entidade, né, do potencial de serviços ou da capacidade de gerar benefícios econômicos, remanescentes do ativo, tá, mais o valor líquido que a entidade espera receber no final da vida útil. Tá? Então é o valor mesmo, qual é o valor que eu tenho registrado lá na minha contabilidade. Vamos ao exemplo do carro de novo, um carro, ou no exemplo do setor público. Tá? Um ônibus escolar, por exemplo, se eu for no mercado, eu vou pagar
um preço nesse ativo novo, mas como ele está em uso, eu preciso saber qual é a vida útil dele ainda, que eu espero ter, né, até o final da vida útil, qual é o valor líquido que eu pretendo ainda ter, e aí, claro, depois de deduzida a depreciação, somada à minha capacidade de potencial de benefícios, de gerar potencial de serviços atualmente, ou ainda a capacidade de gerar benefícios econômicos. Isso tudo é medido, por exemplo, quando a gente pega um ônibus escolar, quantas viagens eu ainda estimo que esse ônibus escolar possa fazer, que é a função dele, né? Levar e trazer os alunos aí da sua casa para a escola e vice-versa. Então, quantas viagens eu vou conseguir fazer ainda com esse ônibus escolar? E aí eu consigo definir o meu valor em uso. É uma medida não observável, justamente por isso que ela é um pouquinho mais complexa e é específica para a entidade. Cada entidade vai ter aí a sua forma de avaliar, de saber o quanto que aquele determinado bem está produzindo aí um potencial de serviços ou tem capacidade de gerar benefícios econômicos. Entrando no detalhe de cada um, então, de cada base de mensuração, o custo histórico ele é um valor de entrada, né? A gente está se referindo sempre a um valor de quando eu vou comprar um ativo ou obter um ativo, e ele é específico para a entidade. No modelo de custo histórico, os ativos devem ser inicialmente reconhecidos pelo custo quando incorrido na sua aquisição. Então, no custo histórico, inicialmente, o reconhecimento inicial desse ativo pelo custo histórico, geralmente é o próprio custo de aquisição. Tá? Depois do reconhecimento inicial, então eu acabei comprando um veículo por 10 mil, por exemplo. Depois, os custos subsequentes a esse reconhecimento inicial, eles podem ser alocados como despesa na forma de depreciação ou amortização. Tá? Nesse caso, por exemplo, que a gente está dando aqui do ônibus escolar, seria um caso de depreciação. Então, à medida que esse potencial de serviço ou a capacidade de gerar benefícios econômicos são consumidos durante sua vida útil. Após o reconhecimento inicial, que seria com base no custo de aquisição, a mensuração do ativo ela não é alterada para refletir mudanças nos preços ou aumento do valor do ativo. O que quer dizer isso? Se eu comprei um ônibus escolar por 10 mil, e aí veio a inflação, veio o aumento dos insumos para produzir aquele carro, agora o carro vale 15 mil no mercado, eu não devo alterar esse meu valor com base no valor de mercado. Depois que ele teve um reconhecimento inicial, ele vai ter só redução com base na despesa aí de depreciação, por exemplo. Claro, tem alguns casos de reavaliação, e a gente tem alguns grupos do ativo que podem sofrer reavaliação e podem aumentar de valor, mas via de regra, eu não fico atualizando meus bens para acompanhar, por exemplo, um valor que está sendo praticado no mercado. É isso que a estrutura conceitual quis dizer. Né? Então, a mensuração do ativo ela não é alterada para refletir as mudanças nos preços, tá? Ou aumento no valor do ativo. Se reconheceu inicialmente pelo valor do custo, depois, subsequentemente a esse reconhecimento inicial, a gente vai registrando as despesas e o ativo tende a diminuir de valor na nossa contabilidade. No modelo do custo histórico, o montante do ativo ele pode ser reduzido ao se reconhecer a redução ao valor recuperável devido às mudanças nas condições econômicas ou em outras condições, as quais são distintas do seu consumo. Isso envolve avaliações da capacidade de recuperação. Aqui a estrutura conceitual já começou já deu uma adiantada e já introduziu a questão da redução ao valor recuperável, que é o teste de recuperabilidade ou teste de impairment. Tá? O que ela quer dizer? Que quando um ativo ele é registrado inicialmente pelo seu custo, ele vai sofrer ali a depreciação ou, por exemplo, a amortização, se é um direito. Tá? Tem também exaustão, mas a gente por enquanto fica nesses dois. Só que isso aqui, essas despesas, elas são esperadas e elas são normais no processo de redução do valor desse ativo. Elas são normais e elas são em decorrência do uso desse ativo. Tá? Só que quando eu tenho um ativo que tem sido depreciado ou amortizado, mas eu verifico que o meu valor contábil
ele está mais alto do que o valor que ele deveria ser registrado pelo valor em uso, aí esse ativo merece ser feito ali um teste de recuperabilidade, tá? Claro que eu já adiantei, depois a gente vai ver com mais calma essa questão do teste de recuperabilidade, mas o que quer dizer aqui a estrutura conceitual nesse ponto é que no modelo de custo histórico, o montante do ativo ele pode ser reduzido ao se reconhecer a redução ao valor recuperável devido a mudanças em condições econômicas ou outras condições, tá? Que são distintas do consumo. Então, isso aqui é consumo, depreciação e amortização, são reduções no valor do meu ativo que são normais em decorrência do uso. Mas eu ainda posso ter uma redução, vou botar aqui o valor recuperável, que seria aí uma condição que não pode chamar de anormais. Condições anormais que do uso. Elas dependem mais das condições econômicas de mercado, que tem a ver com o meu valor em uso e o valor contábil, do que necessariamente com uma redução de valor daquele meu ativo em decorrência do uso, do desgaste normal. Tá? Por outro lado, o montante do ativo ele pode ser aumentado para refletir custos e adições e aprimoramentos. Né? E aí a gente exclui os aumentos de preço para contas de preço para ativos sem melhorias ou outros eventos, como, por exemplo, o incremento do valor em face de ativo financeiro. Então, o que ele quer dizer aqui? Que um ativo, ele pode, por exemplo, vou dar um exemplo do carro ainda. Eu tenho lá um ônibus escolar em que eu comprei algumas peças para ele e essas peças não necessariamente foram despesas para substituir peças desgastadas. Despesas para substituir peças desgastadas, por exemplo, são enquadradas como despesas normais, né, do dia a dia da entidade. Mas se eu tive uma despesa para incluir peças e aquilo vai trazer melhoria significativa do potencial de serviço ou da geração de benefício econômico para aquele meu ativo, aí essas despesas sim são incluídas e, portanto, aumentadas no meu ativo. Então tem que saber se aquilo está gerando uma capacidade de aumentar os meus serviços. Por conta daquelas novas peças, eu estimava fazer 200 viagens, comprei novas peças para o veículo, nesse caso para o ônibus escolar, e agora a estimativa aumentou, vou poder fazer 300 viagens. Isso teve um acréscimo no benefício do bem, portanto eu consigo daí trazer essa despesa, ativar essa despesa, né? E aí vai aumentar o valor do meu ativo. Tá? Todas aquelas outras despesas que são aumentos de preço aí sem melhorias no veículo, só para manter ele ali em funcionamento, são tratadas como despesa. Dessas 5 bases de mensuração, essas 4 aqui, a estrutura conceitual fala que é valor corrente. Tá? Provas costumam cobrar isso aqui, assim, nem tanto, tá? Mas a gente é só por uma questão de separação, até para a gente saber que o custo histórico ele é algo bem normal e até bem intuitivo, né? Que a entidade vai registrar um ativo com base de fato no seu primeiro custo incorrido, que foi lá o custo histórico, o custo de aquisição. Essas bases de a valor corrente, elas já têm um pouco mais de oscilação entre elas. Aí a gente vai entrar agora na especificidade de cada uma. A primeira delas, o valor de mercado, para ativos, é o montante pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes cientes e dispostas em transação sob condições normais de mercado, que é o conceito de valor justo. E aí, voltando, a estrutura conceitual chamou de valor de mercado. Então, na aquisição, o valor de mercado e o custo histórico, eles são os mesmos. Né? Então, quando a gente vai adquirir, por exemplo, um veículo, o custo incorrido normalmente é o preço de mercado dele. Tá? Então, nessa aquisição inicial, os custos de transação, caso os custos de transação sejam ignorados e a transação seja uma transação com contraprestação. Tá? Quando ela é sem contraprestação, aí normalmente o custo histórico não é o mesmo do valor de mercado. Então, em princípio, os valores de mercado fornecem informação útil, porque reflete de maneira adequada o valor do ativo para a entidade. No mercado aberto, ativo e organizado. O ativo ele não pode valer menos que o valor de mercado, uma vez que a entidade pode obter esse montante pela venda, E o ativo também não pode valer mais do que o valor de mercado, uma vez que a entidade pode obter
o potencial de serviço equivalente ou a capacidade de gerar benefícios econômicos pela compra do mesmo ativo. O que a estrutura conceitual quer dizer aqui? Que esse ativo ele não pode valer menos do que o valor de mercado, porque senão a entidade, né, ela pode obter esse mesmo montante aí pela venda. E o ativo ele também não pode valer mais do que o valor de mercado, porque daí ele tem, uma vez que a entidade pode obter potencial de serviço equivalente ou capacidade de gerar benefícios econômicos pela compra do mesmo ativo. Tá? Então, uma comparação que se faz quando um ativo é registrado a valor de mercado, se verifica se é interessante manter com esse ativo no seu patrimônio ou efetivar a venda, por exemplo. O que é mais interessante economicamente para uma entidade. A utilidade dos valores de mercado é mais questionável quando não se observa a premissa de que os mercados são abertos a ativos organizados. A estrutura conceitual aqui ela acabou sendo óbvia, né? Porque quando a gente tem um mercado que é aberto a ativo organizado, aí a utilidade dos valores, aqui ele está dizendo que a utilidade dos valores é mais questionável quando não se observa um mercado aberto e ativo organizado. E aí, claro, se questiona sobre se aquele valor está correto ou não. Em tais circunstâncias, não se pode presumir que o ativo possa ser vendido pelo mesmo valor, pelo qual ele pode ser adquirido. É necessário determinar se o valor de saída ou de entrada é a medida mais útil. Então, quando o mercado ele não é aberto, ativo organizado, aqui a estrutura conceitual quer dizer que se questiona mais os valores. Então, são bases, como a gente tinha aquela tabela lá, que é uma... Vou voltar aqui. Que é uma base, a gente pode ter, por exemplo, uma base que é muito específica para a entidade. Então, o valor de mercado, ele não tem ali muita definição pela estrutura conceitual, tá? Mas é basicamente o valor que se encontra, né, para que a gente vai conseguir encontrar esse ativo no mercado mesmo, que é o valor justo, né, numa transação aí sem favorecimentos. Tá? A segunda parte, a terceira, na verdade, mas a segunda base de mensuração, que a estrutura conceitual chama de bases de valor corrente, é o custo de reposição ou de substituição. O custo de reposição ele difere do valor de mercado porque, no contexto do setor público, é explicitamente um valor de entrada, que reflete o custo de reposição do potencial de serviço do ativo. Ele inclui todos os custos que seriam necessariamente incorridos na reposição do potencial de serviço do ativo e é específico para a entidade. Portanto, reflete a posição econômica da entidade, em vez da posição predominante em mercado hipotético. Então, por exemplo, o custo de reposição de veículo, ele é menor para a entidade que normalmente adquire um grande número de veículos em uma transação, em uma única transação, e que é capaz de negociar descontos do que para uma entidade que compra veículos individualmente. Tá? Então, o custo de reposição para uma entidade, ele pode diferir de uma outra entidade, do custo de reposição de outra entidade, a depender das condições de negociação que essa entidade tem para fazer. Então, se ela vai comprar, por exemplo, vários veículos, né, em lote, ela vai certamente conseguir reduzir esse custo de reposição ou de substituição. Já uma entidade que compra um veículo ou outro, que tem pouca margem para negociação, ela vai ter um valor diferente para repor aquele veículo, normalmente um valor maior. Tá? Então, o custo de reposição ou de substituição, a depender das características de compra de cada entidade, ele pode diferir um pouco. Por isso que ele é específico para a entidade. Porque se uma entidade compra em grande quantidade, vai ter um custo de reposição menor do que outra que não compra aí em grande quantidade. Bom, o custo de reposição e substituição ainda, ele tem um termo completo que, na verdade, lá na estrutura conceitual é chamado de custo de reposição depreciado otimizado. Caso o termo apareça em prova, eu sei que é mais difícil de memorizar, mas falou em custo de reposição, a gente já consegue ter em mente que é reposição ou substituição. Até não precisaria memorizar aí a palavra depreciado otimizado. Um exemplo que a estrutura conceitual traz, que é bem útil para a gente conseguir entender, é assim: se a entidade possui uma escola
que comporte, por exemplo, 500 alunos, mas devido às mudanças demográficas de sua construção, seja adequado uma escola para 100 alunos, para as necessidades atuais e razoavelmente requeridas, o custo de reposição do ativo é aquele de uma escola para 100 alunos. Então, o que quer dizer? Quando a gente tem uma escola para 500 alunos, e aí, por exemplo, eu preciso ter só que aquela escola está atendendo atualmente, o meu potencial de serviços é para 100 alunos. Então, não adianta eu ir no mercado, por exemplo, e saber quanto que é o custo para eu ter essa mesma escola, que apesar da capacidade ser de 500 alunos, eu só estou utilizando para 100. Se eu vou utilizar a base de mensuração de custo de reposição para uma escola em que o meu potencial de serviços atualmente é de 100 alunos, o custo para repor essa escola é uma escola de 100 alunos, ainda que a minha capacidade para essa escola seja de 500, porque eu preciso avaliar, e essa é uma característica bem importante do custo de reposição, que eu preciso avaliar o quanto que eu gero de prestação de serviços naquele meu bem. Eu gero para 100 alunos, então para eu repor essa escola, eu só preciso de uma escola para 100 alunos. Eu não preciso de uma escola necessariamente igual, em que a capacidade máxima seja 500, então para eu repor ela eu preciso com outra de 500, ainda que eu utilize só para 100 alunos. Não, se eu utilizo para 100 alunos, se essa é a minha capacidade de geração de benefícios econômicos e de potencial de serviço atual, para eu repor essa escola, eu preciso de uma que atenda a minha capacidade atual, que é de 100 alunos. Então, a gente tem que observar sempre aqui a base de mensuração do custo de reposição ou substituição, o tanto de serviço que está sendo gerado atualmente.